Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Nós estamos nos preparando aqui para a nossa próxima aula sobre proteínas, beleza? Então vamos lá. Na primeira aula sobre proteínas, a gente viu que toda proteína é um polímero de aminoácidos. Cada aminoácido tem um grupo amina, um carbono alfa, um hidrogênio, um radical e uma carboxila. Que na natureza existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, que muda de um para o outro é só o radical. A ligação que une um aminoácido ao outro é chamada de ligação peptídica e ela ocorre nos ribossomos. E também vimos que o que diferencia uma proteína da outra é o número, a composição e a sequência de aminoácidos. Beleza? Nessa aula, galera, a gente vai estudar a estrutura de proteínas. Entender a estrutura de proteínas é fundamental para você entender como que uma classe de moléculas pode ter funções tão diferentes, né? Dentro da função estrutural ou construtora, cada proteína tem uma função estrutural diferente. Dentro da propriedade enzimas, cada enzima tem uma função diferente. Enfim, né, para cada propriedade, para cada função que a gente estudou, cada proteína tem dentro dessa função uma função diferente. Como que pode uma classe de moléculas ter funções tão diferentes? Isso tem a ver com o arranjo espacial dessas moléculas, tá? São 4 níveis estruturais: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. O que importa para nós é até a estrutura terciária, beleza? A estrutura primária de uma proteína corresponde à sua sequência de aminoácidos. Imaginar uma proteína em estrutura primária seria imaginar a proteína como sendo um fio esticado e que cada pedacinho desse fio correspondesse a um aminoácido. Então eu inventei uma sequência qualquer aqui, ó. Imagina que a proteína seja o fio azul e que cada pedacinho desse fio corresponda a um aminoácido. Por exemplo, o primeiro pedacinho do fio seria o aminoácido valina, o segundo serina, glicina, arginina, prolina, cisteína e assim por diante. Repito, essa sequência de aminoácidos eu inventei, tá? Então imaginar uma proteína em estrutura primária seria imaginar a proteína como sendo um fio esticado e que cada pedaço desse fio correspondesse a um aminoácido. Beleza? Só que olha só, turma, o fiozinho nunca fica esticado. Porque à medida que o fiozinho vai saindo do ribossomo, naturalmente vão ocorrendo ligações de hidrogênio entre os aminoácidos. O primeiro aminoácido naturalmente forma uma ligação de hidrogênio com o terceiro, o quarto com o sexto, o sétimo com o nono, o décimo com o 12º, ou seja, a cada 3 aminoácidos ocorre a formação de uma ligação de hidrogênio. Isso faz o fio naturalmente assumir a forma de uma espiral muito parecida com a espiral de uma apostila, tá? Essa espiral que se forma graças às ligações de hidrogênio entre os aminoácidos é a estrutura secundária, também chamada de alfa-hélice, tá? Então o fiozinho, turma, naturalmente assume o formato de uma espiral e essa espiral é mantida por ligações de hidrogênio, tá? Então, turma, o fio nunca fica esticado. O fio naturalmente vai assumir a forma de uma espiral. E a espiral nunca vai ficar esticada também. A espiral naturalmente dobra-se sobre ela mesma devido às interações entre os radicais dos aminoácidos. Na aula anterior eu falei que tem proteína que tem radical com carga positiva, tem proteína que tem radical com carga negativa. Tem aminoácido, que tem radical com carga positiva, tem aminoácido que tem radical com carga negativa. E nós sabemos que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem, tá? Então imagina que eu seja uma alfa-hélice, tá? O FEFA é uma alfa-hélice, beleza? Imagina, ó, que aqui tem um aminoácido com um radical com carga positiva. Aqui tem um aminoácido com radical com carga negativa. O que vai acontecer entre eles? Repulsão. A hélice vai dobrar para cá. Aqui tem um aminoácido com carga positiva, aqui tem um aminoácido com carga negativa. O que vai acontecer entre eles?
a tração a hélice vai dobrar para cá, tá? Agora, imagina centenas de cargas interagindo. Além disso, interações hidrofóbicas, forças de Van der Waals. O que vai acontecendo com a hélice? Ela naturalmente vai dobrando sobre ela mesma. Ó, dancinha do TikTok, certo? Tá? A hélice vai naturalmente dobrando sobre ela mesma. Só que uma hora pediu para parar, parou. Essa forma que ela para é o que nós chamamos de estrutura terciária ou conformação nativa. Tá? Então, turma, o fio, naturalmente, devido a essas interações, vai dobrar-se sobre ele mesmo. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, positivo com negativo atrai. Positivo com positivo repele. Quando a proteína tem cisteínas na sua sequência de aminoácidos, as cisteínas se atraem para que os radicais, que são formados por grupo sulfeto, se liguem formando uma ponte de sulfeto. E essa ponte de sulfeto forma o que nós chamamos de cotovelo na proteína. Tá? Imagina que tem um sulfeto aqui e outro aqui, eles se atraem para se ligar, formam um cotovelo e a proteína faz uma curvatura de 180 graus sobre ela mesma. Tá? Quanto mais pontes de sulfeto uma proteína tem, mais enrolada ela é. Quanto menos pontes de sulfeto ela tiver, mais esticada ela vai ser. Só para você ter uma ideia, como que ponte de sulfeto enrola a proteína, ter cabelo liso ou ter cabelo crespo significa produzir a queratina do cabelo com poucas ou muitas pontes de sulfeto. E isso é determinado geneticamente. Se você está programado para produzir a queratina do cabelo com poucas pontes de sulfeto, a sua queratina vai ser mais esticada, consequentemente o fio do seu cabelo será liso. Se você está programado geneticamente para fazer uma queratina do cabelo com muitas pontes de sulfeto, você vai fazer uma queratina mais enrolada, consequentemente o fio do seu cabelo vai ser enrolado, seu cabelo vai ser ondulado ou crespo. Tudo bem? Enfim, turma, essa hélice dobra-se sobre si mesma. Dobrei aqui de qualquer jeito, tá? A hélice dobrada sobre ela mesma é o que nós chamamos de estrutura terciária. Agora, atenção total. A estrutura terciária de uma proteína corresponde à sua forma. E é a forma da proteína quem determina a sua função. Então, por que a queratina é uma proteína impermeabilizante? Porque a forma dela faz com que ela tenha essa função. Tá? Por que a sacarase acelera a hidrólise da sacarose, mas não acelera a hidrólise da maltose? Porque a forma dela faz com que ela tenha essa função. Por que o anticorpo é uma proteína de defesa e não é uma enzima? Porque a forma dele faz com que ele tenha essa função. Tá? Qualquer fator que mude a forma de uma proteína faz essa proteína perder a sua função. Mudou de forma, a proteína perde a sua função. Tá? Tanto que a estrutura terciária ou conformação nativa é a forma ativa da proteína. Mudou de forma, ela perde a sua função. Tá? Moçadinha, nenhuma proteína fica em estrutura primária. Nenhuma fica esticada. Porque o fio naturalmente assume o formato de uma espiral. E a espiral nunca fica esticada, a espiral naturalmente dobra-se sobre ela mesma. Beleza? Então, na natureza, turma, toda proteína está em estrutura terciária, que é a sua forma ativa. É essa forma quem vai determinar a sua função. Mudou de forma, a proteína perde a sua função. Imagina o fio do seu interfone. Se você esticar o fio do seu interfone, aquilo é a estrutura primária. Soltei o fio do interfone, ele naturalmente assume a forma de uma espiral. Essa é a estrutura secundária. Se eu pegar o fio do interfone e dobrá-lo sobre si mesmo, essa é a estrutura terciária. Essa é a forma é quem vai determinar a função da proteína. Tudo bem? Então, ó, a função de uma proteína é determinada pela sua forma. A forma corresponde à estrutura terciária. Quem determina como que a hélice irá dobrar-se sobre ela mesma é a sequência de aminoácidos da proteína.
a sequência de aminoácidos corresponde à estrutura primária. Quem determina a estrutura primária de uma proteína é um tipo de RNA, chamado RNA mensageiro, que é produzido a partir do DNA. É produzido a partir daquele pedaço de DNA que nós chamamos gene. A partir do gene é produzido um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai determinar a sequência de aminoácidos da proteína, ou seja, determina a sua estrutura primária, que vai determinar a sua estrutura terciária, ou seja, vai determinar a sua forma, e a forma é que vai determinar a sua função. Ou seja, a função de uma proteína, no fim das contas, é determinada por aquilo que está escrito no gene, por aquilo que está escrito no DNA. Beleza? 99% das mutações geram genes com a informação para a produção de proteínas que não servem para nada. E pela falta da proteína funcional, você deixa de ter a característica X e passa a ter a característica Y. Não existe gene para doença, turma. Existe gene para produzir proteína. Se a partir do teu gene você produz uma proteína que funciona, você tem uma característica. Se a partir do teu gene você produz uma proteína que não funciona, você passa a ter uma outra característica. Não existe gene para hemofilia. Existe gene para produzir uma proteína chamada fator 8. Se a partir do teu gene é produzido um fator 8 que funciona, você coagula o sangue. E quem coagula o sangue é dito normal. Se a partir do teu gene você produz um fator 8 que não funciona, pela falta do fator 8 funcional, você vai ter dificuldade para coagular o sangue. E quem tem dificuldade para coagular o sangue é hemofílico. Tá? Não existe gene para a diabetes, para o diabetes. Existe gene para produzir uma proteína chamada insulina. Se a partir do teu gene é produzida uma insulina que funciona, você é normal. Se a partir do teu gene é produzida uma insulina que não funciona, pela falta da insulina funcional, você passa a ser diabético. Tá? Então, gene é para produzir proteína. Você vai ter a característica X ou a característica Y, dependendo da proteína que você produz. Beleza? Muito bem, amiguinhos. Então, uma das maneiras de mudarmos a forma de uma proteína e fazê-la perder a sua função é mudando o gene. Nós também conseguimos mudar a forma de uma proteína mudando o pH, aumentando a temperatura e colocando a proteína em contato com ureia, por exemplo. Aumento de temperatura, ureia e mudança de pH mudam a forma da proteína, fazendo-a perder a sua função. Beleza? O mais importante para nós, turma, é a mudança de forma causada pelo calor, que é o que a gente chama de desnaturação pelo calor. Tá? Então imagina que a gente tem aqui uma proteína na sua conformação nativa, portanto ela está ativa. Outro dia um aluno me falou que isso aqui parece um cachorro, até então nunca tinha visto um cachorro, agora não consigo ver outra coisa. Aqui parece um estômago também, né? Tá? Mas essa é a forma ativa. Aí eu submeto essa proteína ao calor. As nossas proteínas começam a desnaturar a partir de 40 graus Celsius. Tem proteína de bactéria que só começa a desnaturar próximo de 100 graus Celsius. E o calor, turma, muda a estrutura terciária da proteína. O calor muda a sua forma, o calor não muda a sequência de aminoácidos. O calor muda a energia cinética intramolecular, fazendo com que a proteína assuma uma nova forma no espaço. Se a proteína mudou de forma, ela perdeu a sua função. E a partir de uma certa temperatura, galera, essa desnaturação pelo calor é irreversível, tá? Uma prova de que a desnaturação pelo calor é irreversível é o que acontece quando a gente cozinha ou frita o ovo. Quando a gente cozinha ou frita o ovo, a clara fica branca porque ocorre a desnaturação da albumina. Quando o ovo esfria, a clara volta a ficar transparente? Não, porque a desnaturação é irreversível, tá? O feijão tem uma proteína tóxica para nós, é a lectina.
Feijão cru em grande quantidade faz mal. Só que o feijão cozido não. Por quê? Porque quando eu cozinho o feijão, eu desnaturo a lectina desnaturada muda de forma e perde a função, tá? Beleza? Mesmo que eu como feijão frio, não tem problema, porque a desnaturação nesse caso é irreversível. A febre acima de 40 graus durante muito tempo mata, porque desnatura a proteína. Proteína desnaturada muda de forma e perde a função. E sem proteína funcionando, você não funciona também. Tudo bem? Na aula anterior, eu falei para vocês que as nossas principais fontes de proteínas são a carne, o leite, o ovo e a soja. Algum desses alimentos a maioria da população tem o costume diário de comer cru. Ah, carne, Fefel. Tem carpaccio, tem quibe cru, tem sashimi, mas a maioria não come carne crua, certo? A maioria come a carne cozida, grelhada, assada, tudo bem? A vaca, eu tomo leite cru, porque tem uma vaca no meu... O leite, né? Eu tomo leite cru, porque tem uma vaca no meu quarto, eu acordo de manhã e chupo direto a teta dela. Mas não é todo mundo que tem uma vaca no quarto, né, turma? A maioria toma o leite de caixinha, que foi pasteurizado, ou quando compra o leite direto da fazenda, antes de tomar o leite, ferve o leite, certo? O ovo, tem gente que come ovo cru, mas a maioria come ovo cozido ou frito. E a soja, por ser uma lectina, ela também, a soja, por ter lectina, ela também tem que ser ingerida depois de passar por um aumento de temperatura. Tudo bem? Galerinha, todas as proteínas que a gente come, ou a maioria delas, estão desnaturadas? Sim. Proteína desnaturada perde a sua função nutricional? Não. Porque eu não quero a proteína do alimento. Eu quero os aminoácidos que compõem as proteínas do alimento. Tá? Você não absorve a proteína, você vai digerir a proteína até o estágio de aminoácido, absorver esses aminoácidos e reorganizá-los de acordo com aquilo que está escrito nos teus genes. Você tem genes iguais aos de um boi? Não, porque senão você seria um boi, tá? Mas as suas proteínas são produzidas usando os mesmos aminoácidos que são usados pelo boi, tá? Uma proteína de alto valor nutricional é aquela que após a digestão gera uma grande quantidade de aminoácidos essenciais para nós, tá? É o caso da lectina da soja, é o caso da albumina do ovo, é o caso da caseína do leite e da quitina e da miosina do músculo. Tá? Essas são proteínas que após a hidrólise geram uma grande quantidade de aminoácidos essenciais para nós. Como a desnaturação não muda a estrutura primária, tanto faz digerir a proteína assim ou assim, eu vou obter os mesmos aminoácidos. E é isso que importa. É até melhor comer a proteína desnaturada, porque ela está mais esticada, é mais fácil de fazer a digestão. Tá? Tem muito marombeiro que come ovo cru achando que o ovo cozido perde proteína. Está errado. Tá? Repito, você não quer a proteína do alimento. Você quer os aminoácidos que compõem as proteínas do alimento. Beleza? Tem gente, turma, que toma cápsula de colágeno achando que o colágeno vai para a pele. Colágeno é uma proteína. O que vai acontecer com essa proteína? Ela vai ser digerida até o estágio de aminoácidos. Está escrito nesses aminoácidos que eles só podem ser usados para fabricar colágeno? Não. Se tomar colágeno melhorasse a minha pele, comer músculo de boi me deixava com músculo de boi. Comer pele de frango me deixava com pele de frango. É o mesmo princípio. Certo? Então, turma, se você quiser se manter jovem por mais tempo, você não tem que tomar colágeno, você tem que cuidar da integridade dos teus genes. Porque como à medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos acumulando mutações, a gente passa a produzir um colágeno que não tem função nenhuma. E pela falta do colágeno funcional é que a pele fica flácida. Então, se você quiser se manter jovem por mais tempo, cuide da integridade dos teus genes. Por exemplo, usando o protetor solar.
O protetor solar impede que a radiação ultravioleta do sol provoque mutações. Isso vai proteger a integridade dos seus genes. Tá? Ou então, tenha uma alimentação saudável, porque numa alimentação saudável você vai ter vitaminas que vão pegar para elas os radicais livres, como por exemplo o O-. O O- é um radical livre que causa danos ao DNA, que causa danos aos genes. Assim você vai se manter jovem por mais tempo, não tomando colágeno, tá? Outra coisa que não serve para nada é shampoo com queratina. A queratina é uma proteína insolúvel em água. Como é que ela está em solução no shampoo? É porque ela foi hidrolisada até o estágio de aminoácido. Tá? Depois que virou aminoácido, não importa se esses aminoácidos vieram da queratina ou de qualquer outra proteína, os aminoácidos são os mesmos. Tudo bem? Então, turma, tanto faz comer uma proteína na sua forma ativa ou desnaturada, porque a desnaturação não muda a sequência de aminoácidos da proteína. Uma proteína de alto valor nutricional é aquela que após a hidrólise gera uma grande quantidade de aminoácidos essenciais para nós. Beleza, amiguinhos? Bons estudos, façam as tarefas, tiraremos as dúvidas. Aquela paz, beijos e tchau.